Você já leu aquelas propagandas falando o Canadá precisa de brasileiro? E você ficou em dúvida, será que é verdade? Será que não é? Então fica nesse vídeo que hoje o tema tá babado pra quem quer vir pro Canadá já trabalhando. Oi gente, tudo bom com você? Espero que sim, muito prazer. Pra você que não me conhece, sou a Aline Feitosa, eu tô aqui com a Thaís. Oi gente! E hoje vamos falar pra vocês como que funciona o Quebec en Tête, né? Que é um programa, como é que é? Quebec en Tête ou Quebec na cabeça. Aí, é um programa de vir direto do Brasil já com trabalho. E a Thaís tem vários vídeos lá no canal dela, né amiga? Sim, exatamente. Pra quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu tenho um canal no YouTube, aqui no YouTube, chamado Tatá no Canadá. Sim. E no Instagram chamado Thaís no Quebec. E é um tema que eu abordo bastante lá no meu canal, então fiquem ligados. É, eu não tinha vídeo aqui sobre isso, vocês me perguntam muito como que eu faço, da área de TI, eu quero ir trabalhando, como é que eu consigo, então fica nesse vídeo que a gente vai dar várias dicas, ela vai explicar como que foi a experiência deles, se tem direito à saúde, se pode trazer o cônjuge, são as profissões que eles procuram, de quanto em quanto tempo existe esse recrutamento, então fica aqui que você não vai se arrepender. Exatamente, então vem conferir o vídeo. Você partir? Você participa. E assim, amiga, então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Você pode explicar pra gente o que é esse programa? Porque eu também não tô sabendo muito não, mas hoje nós estamos aqui pra aprender, vamos lá. Bom, o Quebec en Tête, ele nada mais é do que interligado à empresa chamada Quebec Internacional, que é um órgão do governo. E no caso, as empresas que precisam de funcionários qualificados, ela vai em contato com essa empresa do governo, dizendo, olha, preciso de tais funcionários, realmente já estou aqui há anos, 1, 2, 3, 4 anos, à procura de alguém com esse perfil e eu não encontro. E aí, com isso, eles começaram a fazer as missões de recrutamento. Sim. Que aí as missões de recrutamento nada mais é do que eles vão em outros países, ou de forma virtual, que é o que a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eles buscam essas pessoas em outros países, não só brasileiros. Aí eu também vou explicar mais pra frente a quantidade, né, de missões de recrutamento que eles fazem por ano. É isso que eu ia perguntar, porque assim, tem o famoso, né, o Canadá precisa de brasileiros. E eu sempre falo, gente, cuidado quando você escutar isso, porque realmente precisa, mas não é de brasileiros, né? São de imigrantes qualificados, pessoas que vêm para trabalhar aqui. Essa é a verdade, né, amiga? É, totalmente. Inclusive, foi através de uma reportagem dessa lá no UOL, acho que em 2016 ou 2015, aqui ó, tem um tempo, que eu vi e eu falei, gente, será que isso é verdade? E lá na reportagem estava falando sobre o Quebec en Tête, e aí eu fui entender um pouco melhor o que era isso, o que era e por aí vai. E fui perceber que aquilo realmente era verdade. Porque até então, o meu objetivo, né, meu e do meu marido, o nosso pensamento era vir através de college. Que é o primeiro, né, ponto, assim, que a galera... Acho que talvez por falta de conhecimento, falta de pesquisa, né? Sim, com certeza. Que foi o fato nosso, né, no primeiro momento ali, quando você pesquisa para ir para um outro país, ou para vir exatamente aqui para o Canadá, a primeira coisa que aparece é college. Mas aí o college tem a parte financeira. E nós vamos falar sobre isso, que quem vem com visto de trabalho não precisa comprovar, ou seja, fazer a comprovação financeira diferente de quem vem com college. E falando do college, nós vamos gravar o vídeo, né, pro seu canal, pra gente poder falar sobre o college, porque é a minha experiência, né? Então aqui... As amigas, a gente troca experiências, né? Ela veio através desse programa e eu através do college. E aí, com isso, a gente vai ajudar você. Você vê qual que é o seu perfil, né? Porque ela vai falar também daqui a pouco das profissões. Então, não é pra todo mundo. E como que aplica, assim? Como que começa? Tá. Então, primeiro de tudo, se você tá... Eu tô falando aqui Quebec en Tête, você não tá entendendo nada porque eu estou falando isso em francês. Você vai pesquisar como Quebec na cabeça. É isso que tá em português. O site, ele é traduzido em inglês, francês, espanhol e português, justamente aí para abranger o máximo possível de línguas. E basicamente assim, é bem simples, você precisa apenas entrar no site do Quebec en Tête para fazer a inscrição. Vamos deixar o site aqui para vocês, fiquem tranquilos. Nós vamos deixar o site aqui e também lá no meu canal do YouTube eu mostro passo a passo como fazer a inscrição nessas missões de recrutamento. Vou deixar o link aqui então, pessoal. Você me passa. Sim, eu passo. Como também a gente pode fazer o currículo no modelo canadense, enfim. Até mesmo a parte de dicas de como fazer entrevistas, tudo isso eu falo lá no meu canal, porque foi o método que o meu marido veio e nós conhecemos pelo menos mais umas 50 famílias, no mínimo, que moram aqui em Quebec e que vieram através desse programa também. Então é um programa realmente
real. Parece que é tipo assim, gente, onde você foca, expande. Então, assim, como ela tá aqui e veio por esse programa, eles conhecem muita gente. Por isso que eu falo, tem que abrir a mente, né? Por exemplo, você não conhece tanta pessoa que veio pelo college. Eu já conheço geral do college, porque é onde eu tô. Por isso que a gente tem que sair da nossa casinha e conhecer outras coisas. Porque senão você fica só achando que aquilo ali é o caminho, só o único caminho. Não é. Tem várias formas, né? E essa é uma delas. E assim, qual que é o período? Como é que acontece essas feiras? Eu fiquei em dúvida aqui, tipo, é uma feira presencial? Eu vou me inscrever? É online? De quanto tempo? Como é que funciona? Então, hoje em dia, devido ao Covid, tudo isso é feito de forma online. Sim. Apesar que nos anos que o meu marido se inscreveu, porque ele se inscreveu por 2 anos consecutivos, era online. E a partir do momento que eles começaram a perceber que muitas pessoas estavam se inscrevendo e que eram pessoas que tinham currículos muito bons, os recrutadores foram para São Paulo. Foi o ano antes do boom aí do Covid. Eles foram até São Paulo, alugaram um salão. E aí foi um pouco o contrário, né? As pessoas que estavam no Brasil, fora de São Paulo, começaram a viajar só pela oportunidade realmente de poder fazer ali a entrevista. Quanto à parte da quantidade de vezes, né, que tem isso por ano. Eles fazem as missões de recrutamento mundo e a missão de recrutamento específica para alguns países. E a gente pode qualificar para as duas. Isso, a gente pode se inscrever para a do mundo e aqui é da específica para o Brasil. Claro que eles fazem também para a França, para o Marrocos. Você não vai poder se inscrever para aquele país porque você não está lá. Sim. A menos que você esteja aí na França ou no Marrocos. Então tudo não bem. precisa ser francês. Não. Eu posso estar lá na França e me inscrever. Isso, exatamente. Você tem que estar no território do local que você está se inscrevendo. Então, basicamente, a missão de recrutamento mundo, eles fazem mais ou menos... Eu não lembro que de cabeça eles fazem 1 ou 2 vezes por ano. Eu sei que a missão do Brasil específica para o Brasil, eles fazem 2 vezes no ano. Já ocorreu tempos que eles fizeram 3 vezes. No geral, a quantidade de vezes vai depender muito do número de vagas, né, e da quantidade de empresas que estão realmente necessitadas E se eles estão achando essas pessoas ou não, né? Sim, isso também. Então acaba que eu sei que para os brasileiros, né, para algumas áreas que a gente vai estar falando ali, mas eu vou especificar aqui uma que é para a área de TI, por exemplo, eles buscam bastante essas pessoas no Brasil. Então eles acabam fazendo mais missões de recrutamento específicas para essa área, mais para o Brasil. Então você falou que o Matheus ele aplicou 2 anos seguidos, né? E assim, nesses 2 anos, ele aplicou para várias empresas, você pode aplicar para várias empresas ou não? Tá, sim, você pode sim aplicar para várias empresas. Gente, eu vou só tirar aqui porque os animais estão felizes, porque estão sentados aqui. Sim, você pode se inscrever para quantas vagas você quiser. O que a gente fala é o seguinte, não se inscreva para aquela vaga que não é o seu perfil, porque você vai se queimar. Vai que você é chamado, você fala, então, não era bem o que eu queria. Pra começar, eles nem fazem, porque você tem uma primeira triagem. E na primeira triagem é justamente isso. Lá no meu canal eu falo bastante sobre isso, principalmente da parte do currículo, porque aqui você tem que fazer o currículo destinado para cada vaga. Sim, cover letter e tal. Mas no site, né, do Quebec Untapped, você tem que fazer um genérico. Então, você vai ter que fazer um genérico com foco em uma tecnologia X, né? Tô falando aqui mais para a área de TI. Então não tem como você também abranger muito seu currículo. Várias áreas, porque senão você vai querer atirar, né? Que a gente brinca para todos os lados, para todas as vagas, e no final das contas você pode ser chamado para nenhuma. Sim. Sendo que você é muito bom naquilo ali que uma das vagas está pedindo. Então é focar, né? Sim. E quanto ao meu marido, ele se inscreveu pelos 2 anos seguidos, né? O primeiro ano ele se inscreveu em apenas 2 empresas. Apenas uma chamou ele realmente para fazer as outras etapas. No segundo ano, ele se inscreveu em 5. De 5, acho que foi apenas 3 que chamou ele realmente para as entrevistas. E é uma pesquisa então, né, amiga? Tipo, você tem que olhar ali nas ofertas de trabalho, né? Qual que você vai se enquadrar. Então, é tempo que você tem que gastar para poder pesquisar. Nada não é fácil, né, gente? Não, nada vai ser fácil. A gente tá aqui tentando dizer para vocês um método um pouco mais fácil, mas ele não é fácil, né? Você vai estar ali concorrendo com mais quantas pessoas do Brasil que você não vai estar concorrendo. E aí eu fiquei pensando aqui, né? São várias empresas e tal, mas uma oferta de trabalho, o que você vê assim que se repete, além da qualificação em si, a formação? Pode ser técnico, o que eles pedem, assim, pra pessoa já tá aqui, que tá assistindo o vídeo, né, gente? Já falar assim, peraí, deixa eu já dando aqui um ok nos requisitos pra ver se eu tenho. Sim, bom, isso vai depender realmente de cada vaga.
Realmente vai depender muito da empresa. Então Sim. tem empresa que ela vai exigir um nível de francês mais alto e um nível de inglês básico, ou às vezes a empresa vai pedir nível nenhum de inglês ou francês, porque a necessidade é tão grande que ela contrata um intérprete, ou ela pega Olha alguém... isso. Quando ela me falou, eu falei, não, gente. Eu já fui intérprete em uma entrevista. Olha aí. A moça do Brasil não falava francês, mas o currículo dela era muito bom. E aí eu já chego nessa parte também pra vocês. E aí, então tem isso. Então vai depender muito dos requisitos da vaga, o que a Sim. vaga tá pedindo e a empresa tá pedindo. Normalmente, No geral. no geral, eles pedem no mínimo 3 anos de experiência naquela área, com aqueles pontos específicos que a empresa tá pedindo. E também pode ser aí que eles também exijam a escolaridade. Eu tenho um amigo meu que ele tinha anos de experiência, mas ele não tinha nenhuma faculdade. A empresa ainda assim contratou ele, porém no nível federal, lá mais pra frente, para pedir o visto de trabalho, ele teve problema. Então eu não posso aqui também afirmar para vocês que é sim possível conseguir emprego sem ter uma formação. Pode ser que sim, é possível, mas pode ser também que o nível federal recuse. Então, essa parte ali de justificar, comprovar a quantidade de anos que você tem de experiência, realmente não sei como que funciona. Mas, no geral, as empresas procuram pessoas que têm pelo menos 3 anos de experiência. Obviamente, quanto mais anos você tiver experiência naquilo, Você vai melhor na é o seu frente currículo e do você outro. vai subindo ali na frente de todo mundo. E se você não tem experiência, não é pra desanimar. Isso ainda pode ser pra você, porque a gente até tava falando, né, amiga, sobre essa questão de, tipo, preparação. Às vezes você chegou aqui nesse vídeo hoje para um futuro, né? Para você olhar e falar assim, nossa, eu tenho habilidade na área de TI, eu gosto da área tal. Então você vai levar ali uns 3 anos, 4 na faculdade, mais a sua experiência, mas é um plano, né? Porque, por exemplo, da sua experiência, da sua habilidade, você não vai precisar do inglês, talvez, do francês, vai depender muito do que eles estão procurando. E a questão também, tem uma que pega muito pra galera, assim, eu recebo, mas eu tô sem dinheiro, a comprovação financeira é o que pega. Nesse caso, eu preciso comprovar que eu tenho quantos mil na minha conta? Vamos lá. 0. Olha aí, gente. Você não precisa comprovar para o governo nem o nível do seu inglês ou francês e nem a comprovação financeira. Porque como você já está vindo com o emprego, a confirmação financeira já é essa. Você está vindo com o emprego, é um emprego fixo. Então você vai ter como se sustentar aqui. Sim, sim. Inclusive para a parte de alugar apartamento é mais fácil. Eles às vezes nem exigem aquilo ali que a gente brinca de 1, 2 meses de pagamento, porque você já tem um emprego oficial. E também para a parte da comprovação financeira do governo, ele também não pede. E também tem um plus. Você também tem direito à saúde pública. Eu já ia perguntar da saúde, porque é uma coisa que pega bastante aqui, né? No meu caso, que eu faço college, vai estar no seu vídeo, né? Vai estar no meu Eu vou vídeo. explicar o tipo de seguro que eu tenho que ter. Mas nesse caso, o governo vai dar, né? Sim, você tem direito à saúde pública. Claro que tem a carência de 3 meses. Mas, gente, essa carência é até mesmo para quem é canadense. E o canadense fica mais de 6 meses ou é 1 ano fora do Canadá. Tem a carência. Também entra nessa carência. Então, basicamente é isso. Depois dos 3 meses, você tem o seu direito ali para a saúde pública. Então já estamos vendo algumas vantagens, né? Dependendo da vaga, não precisa do inglês e francês, dependendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tudo que a gente falar aqui não vai levar ao ferro e fogo, não. A questão de comprovação financeira não precisa. Vai ter direito à saúde pública. E o que eu queria perguntar agora é, a empresa ajuda com alguma coisa? Ajuda. Gente, eu vou agora me inscrever na faculdade de TI. Pois é. Bom, quanto a essa parte do auxílio, né, que a empresa dá, tem vários pontos. Primeiro de tudo, tem uma parte que é obrigação da empresa. Tô aqui dando meu merchan, porque lá no meu vídeo eu explico em detalhes o passo a passo, o processo, e eu tenho explicando os valores que eu gastei. Então vocês conseguem ter essa base de lá. Sim, que lá vai estar mais detalhadinho em cada tópico. Aqui a gente tá só dando uma pincelada. Mas basicamente a empresa ela é obrigada a fazer o CAC e o IMT. São 2 documentos que custam aí em torno de $1.000, quase $2.000. Esse é um processo que a empresa faz. A partir do momento que você tem esses documentos, é que aí sim você pode dar entrada em nível federal para pedir o seu visto de trabalho. É o primeiro passo. Depois isso, calma, eu assinei o contrato, aí eu vou aplicar o CAC
No caso não é você, é a empresa realmente que aplica Tá. isso junto com um advogado de imigração. Ótimo. Esse processo pode demorar 3 meses, como também pode ser que a empresa ela pague um que a gente chama de Global Talent e acaba sendo bem mais rápido. Em 1 mês a empresa tem esse documento. Tudo vai depender Da necessidade da empresa e quanto que ela está disposta a pagar, obviamente. E aí, basicamente, então, tem essa parte do processo que ela vai estar fazendo, e aí sim você vai fazer o processo do visto. Essa parte do processo do visto, de exames médicos, biometria, enfim, passagens aéreas, todo esse lado é sua responsabilidade. Mas, porém, todavia, entretanto, o que acontece? As empresas começaram a perceber que tinham pessoas com currículo muito bom e elas sem grana. simplesmente... E aí o que eles começaram a perceber? Virou leilão, mas totalmente ao contrário. As pessoas, então, por exemplo, eu postulei para 5 vagas, acabou que eu passei para 5 vagas. Qual que é o critério que você vai usar para escolher a empresa A, B, C ou D? Benefícios, né? Benefícios. Quem dá mais? Quem vai me dar benefício? Exatamente. Então isso foi um plus que as empresas começaram a fazer. Então quase todas elas pagam a passagem aérea da pessoa que está vindo, né? Não da família toda. Algumas empresas buscam no aeroporto, pagam empresas para buscar um apartamento para você. Tem empresa que paga o seu primeiro mês de comida. Então, assim, vai depender muito das empresas. Esse ponto, nesse plus, é realmente o tchan de cada empresa. Não é exatamente Eles não são obrigados a isso. Sim. A obrigação deles é fazer o CAC-OMT perante aqui o Canadá e Quebec, para que aí sim você possa pedir o visto de trabalho. E geralmente esse contrato, assim, ele tem duração ou é livre? Como é que funciona? Então, tem uma grande diferença entre o contrato e a permissão de trabalho. Sim. O contrato é realmente o que a empresa está ali te contratando. No caso do meu marido, o contrato era indeterminado, ou seja, não tinha uma data final. Mas a permissão de trabalho, que é o que você pega no aeroporto, né, com o agente. Que é o que o contrato vai te dar o direito a aplicar pro visto de trabalho, permissão de trabalho. Isso, exatamente. Tá. E aí, lá com todo o processo, no seu passaporte vai ter colado um visto, um adesivo dizendo que você tem um visto de trabalho. Porém, a permissão real você vai pegar no aeroporto. Quando você chega e você vai lá para uma salinha, a famosa salinha. É tensa ou não, dependendo da situação. A minha foi tensa. E aí, naquele momento ali, é o momento que ele realmente vai te dar a sua permissão de trabalho. No caso do meu marido, a permissão dele foi de 3 anos. Mas, hoje em dia, nós conhecemos alguns amigos que já receberam a permissão apenas de 2 anos. Então, eu sei que aí o período máximo são 3 anos para essa permissão. Enquanto o contrato está vigente, você pode estender. Pode estender isso, você pode fazer a renovação. E aí, no caso, quando você faz a renovação, é o mesmo processo. A diferença é que você já está aqui. Sim. Você não precisa fazer os exames médicos e nem a biometria, porque são itens que você já fez. Mas a empresa é obrigada ainda assim a fazer o CAC, o MT, tudo de novo. Acaba sendo um pouco mais rápido porque ela consegue justificar, que já faz ali 2, 3 anos. Né? Porque a gente esqueceu de falar esse detalhe. Sim. Que para contratar não só um brasileiro, né? Mas para contratar alguém que não seja um canadense, a empresa ela vai ter que justificar por que ela tá abrindo aquela vaga ali a nível mundial, né? Sim, exatamente. Que é o que basicamente as empresas já fazem. Ela faz o CAC, que é o Certificado de Aceitação de Quebec. Sim. E o MT é o Estudo do Mercado de Trabalho, que basicamente é onde eles vão tentar comprovar para o governo federal que realmente o porquê que ele precisa de você. Então, a empresa, ela tem todo um processo ali. Eu sei um pouco disso porque eu tenho uma amiga que ela é recrutadora internacional. E então, a empresa, ela tem que realmente comprovar a quantidade de pessoas que ela já fez a entrevista ao longo do ano. Sim. Então, assim, é algo bem realmente elaborado. sim. E aí, por exemplo, trabalhei 2 anos, que foi o caso de vocês. Eu vou virar residente? Como é que é? Na mágica? Como é que eu vou fazer? Bom, o processo, né, ele muda sempre, como para qualquer processo aqui do Canadá. Eu e meu marido, nós já estamos aqui há 4 anos, então o processo que nós aplicamos foi um pouco diferente do que ele é hoje. Então, vou dizer aqui o do meu e o que mudou para hoje. Ótimo. Então, basicamente, quando nós chegamos, então, com o visto de trabalho, meu marido tem o visto de trabalho fechado, porque essas empresas que buscam, né, as pessoas em outro país, elas estão pagando muito para que você venha. O fechado quer dizer que ele só podia trabalhar para aquela empresa. Isso, exatamente, né? Exatamente. E automaticamente eu, como esposa, eu tenho direito ao visto de trabalho. E se por acaso tivéssemos filhos, os filhos teriam visto, né,
próprio para estudar em uma escola Isso aqui. em toda profissão ou não? Então, nem todas as profissões, porque o que vai depender bastante é o famoso NOC. Se minha você não gente. sabe o que é, coloca no Google lista do NOC. Você vai ver que tem vários NOCs. A, 0, B. E aí, geralmente tá lá as listas, tudo certinho. E aí você vai entender o que é o seu NOC, né? Isso, exatamente. Normalmente, quem tá dentro do NOC, já que é aceito trazer a família e tudo mais, são pessoas, são as áreas, né, de TI, usinagem, enfermagem, tem outras também, tá? Só tô falando dessas 3 porque são as 3 principais e que eu lembro aqui de cabeça. Para essas vagas que a gente comentou aqui, de pintor e por aí vai, como em alguns deles não entram exatamente no NOC, onde você pode trazer toda a família, em algumas áreas ali você, infelizmente, a permissão ela é apenas para você. Então, realmente avaliem também esse ponto. Fica a seu critério. Se você tá solteiro, se é uma pessoa solteira, compensa. Sim. Se você tem uma família, aí o negócio, né? Se quiser, vem. Eu vejo o pessoal vem, trabalha 2 anos, a família fica no Brasil, aí volta. Quando fala o contrato fechado, né? O visto dele era fechado, é que ele só podia trabalhar para aquela empresa, né? Mas você, não. Isso, exatamente. O Matheus, então, ele vem com um visto de trabalho fechado, que ele é fechado para aquela empresa que contratou ele do Brasil. Porque ele investiu nele para ele estar aqui, né? Exatamente. Enquanto eu tenho direito a vir com um visto de trabalho aberto, então eu posso trabalhar para qualquer empresa, com quantas empresas eu quiser, e se por acaso nós tivéssemos filhos, eles também teriam direito para estar estudando ou trabalhando, dependendo da idade. Isso na área do TI, porque daqui a pouco nós vamos falar umas áreas que vocês vão ficar assim, sério que teve vaga para essa área? Sim, mas isso que você tá falando no caso é do TI. Tem algumas áreas, se não tiver no NOC, que o NOC basicamente é uma lista de profissões qualificadas. Eles vão ali, tem a classificação, né? Isso. NOC 0, A, B e tal. Então, dependendo do NOC, tem jeito de trazer o cônjuge e filhos e tudo, isso tem escola para eles e plano de saúde para todo mundo. Isso, exatamente. E quanto tempo durou o processo de vocês, assim, da segunda vez, né, que ele foi aprovado, tudo, até vocês chegarem aqui no Quebec? Tá, então no nosso processo demorou em torno de 6 meses. Nossa, é rápido, hein? Sim, na verdade até mais rápido, demorou 6 meses porque nós pedimos, né, um mês ali para dar aquela despedida com a família, de realmente desfazer tudo, porque começa a aparecer coisa ali do além pra você vir embora. Eu sei. Parece que vai acontecer um monte de coisa e fala, peraí, gente, deixa eu ir embora. E as coisas te puxando, você querendo ir embora. Mas eu acho que esse tipo de coisa é até pra testar, pra ver se a gente realmente quer, sabe? Sim, exatamente. E aí se a gente resistir, minha filha, aí vai até o final. Sim. Então, no nosso caso, o processo demorou em torno de 6 meses, porém, é possível que dure 3. Olha, gente. Depende tudo da primeira etapa, né, do CAC e do MT. Então, se a empresa ela paga um processo mais rápido, consequentemente, tudo será mais rápido. Se ela paga o processo normal, que demora ali em torno de 3 meses para fazer a primeira parte da documentação, aí os outros 3 meses foi essa parte da gente fazer os exames médicos, de ter o pedido para enviar o passaporte e por aí vai. Então durou em torno ali de 3 meses até a nossa chegada real comprar aqui. Passagem, vender as coisas, exatamente. Fazer. Como também pode ser que demore um pouco mais do que 6 meses. A gente tem um casal de amigos que demorou um pouco mais de 1 ano, mas ali é porque teve alguns critérios específicos. Então vai depender muito, né, do seu processo. Mas, no geral, nós falamos que a média são 6 meses. Sim, então tá, o processo de vocês demorou 6 meses, aí vocês estão aqui há 4 anos. Vocês estão com visto de trabalho? Como é que é? Não, nós já somos residentes permanentes. Então é o seguinte, tá aqui, gostou, quer ficar, você vem e faz o teste, né? Vem trabalhar com todos os benefícios que a gente explicou, e aí se no final você falar assim, no final não, às vezes no dia que você chega você fala, meu Deus, eu quero ficar aqui. Mas ok, deu ali seus 2 anos, 1 ano e pouco, você já pode começar a pensar, né, amiga, em aplicar a residência, que foi o caso de vocês, né? Sim, exatamente. No meu caso, meu e do Matheus, foi um processo um pouquinho diferente do que é hoje, mas é quase a mesma coisa. Depois de 1 ano, ele trabalhando na área dele aqui, ou seja, depois de 1 ano tendo uma experiência quebecois. Quem não sabe, o que é quebecois, Thaís? É quem nasceu em Quebec. Pronto, experiência quebecois. Então tem que ser aqui do Quebec. Exatamente. Então, o nosso processo foi um pouquinho diferente do que é realmente hoje em dia. Mas o Matheus precisou comprovar que ele tinha 1 ano de experiência quebecois, para depois disso ele dar a entrada ali no processo do CSQ, que é o Certificado de Seleção de Quebec,
E aí, em paralelo a isso, ele também teve que comprovar o nível de francês. Então, foi o momento que ele teve que realmente fazer a prova de francês. Então assim, não tem que fazer antes, mas durante o período que você tá aqui trabalhando, vai estudar, né? Porque... Aí, calma, que agora eu venho com outra informação. Eita! E aí, se você quiser saber mais, você tem que ir lá no meu canal do YouTube. Quebec paga para você estudar francês. Eu também vou fazer esse vídeo. Pois é, você tem que fazer, amiga. Você não tá entendendo, não. Você não tá entendendo. Então é isso, gente. Então, sim, o governo paga para você estudar francês e você recebe muito bem, tá? Sim. Além de ser de graça, o governo ainda te paga. Exatamente. Então, basicamente, tô resumindo aí bastante como que foi o processo do Matheus. E aí, depois dele tendo o famoso ali CSQ, que é o Certificado de Seleção de Quebec, Sim. Enfim, pudemos dar entrada no nível federal para pedir a residência permanente. E aí, a nossa residência permanente durou 2 anos até a gente realmente receber o documento oficial dizendo vocês são residentes permanentes. E no dia que a carteirinha chegou, quem estava aqui? Aline. Gente, quer ver coisa boa acontecendo na sua vida? Me chama pra tua casa, porque agora ela acabou de comprar o carro e eu tô aqui de novo, né, amiga? Exatamente, venha mais vezes. Tipo isso. Mas então assim, já que ele que foi quem veio trabalhar, ele é o aplicante principal, então. Isso, exatamente. E aí, no processo do meu marido, apenas o aplicante principal é que precisava comprovar o nível de francês e o trabalho. Tá, e alguma coisa com idade, essas coisas? Não, idade, o governo não quer saber sua idade. Gente, você pode ter 60, 80 anos. Se você tiver anos de experiência e a empresa estar ok para te contratar e te pagar, todo mundo tá feliz. Porque você tá pagando imposto, a empresa tá feliz, você tá feliz. Tá ajudando o país a crescer, que eles estão precisando de gente qualificada, Exatamente. né? E agora sim, vamos falar quais são as profissões, porque a gente estava falando mais do TI, que foi a experiência deles, né? Mas calma, se você não é do TI assim como eu, você ainda tem esperança. Porque vocês vão ficar de cara com as profissões que ela vai falar, que foi na última feira? Isso. As mais comuns são enfermagem, TI e usinagem. São as 3 principais. São as 3 que quando vocês entrarem no site, realmente vai ter ali muitas chuva de vagas. Eles não estão entendendo o nível da quantidade de vagas que tem para essas 3 áreas. E também, né, como nós falamos aí durante o vídeo, vai depender bastante da necessidade da empresa. Na última missão de recrutamento, teve vaga para lavador de prato. Olha isso, gente. Pintor, camareira. Então, assim, empregos que não necessariamente exigem realmente uma formação, não uma formação acadêmica. E um ou outro ali também não estava nem exigindo nível de inglês ou francês. De tamanha necessidade deles. E assim, eu queria que você desse, assim, pra gente finalizar, uma dica pra quem ficou até aqui. Porque quem ficou até aqui realmente quer vir e merece. Vamos tomar um French Vanilla juntos aqui. Com certeza. Em breve. Então é o seguinte, amigo, uma dica, assim, a pessoa viu o vídeo, chegou até aqui, falou, cara, eu quero, eu sou da profissão X, pesquisei o NOC, eu quero. Por onde começar? Tipo assim, como que ela vai saber que vai ter a próxima feira? Como que ela faz pra aplicar? Que dica você daria? Tá, no caso eu vou dar 2 dicas. Olha, eu gosto assim, eu gosto de abundância. Eu não gosto nada de miséria, não. Pois é. A primeira, se você quer saber tudo sobre o Quebec Untet, quando tá abrindo as inscrições, como fazer as entrevistas, o que fazer, o que não fazer, você tem que me seguir. Porque eu coloco todas as informações lá no meu canal. Vídeos ali pelo menos 2 vezes por semana com esse foco, é o foco do meu canal. Mas eu vou dar aqui realmente a cerejinha do bolo pra vocês agora. Presta atenção, hein? A dica entrem no site do Quebec Untet, vejam quais são as vagas que estavam em aberto. Pra você ter noção, né? Exatamente. Olha ali o que as empresas estavam pedindo. Se você olhar e falar, poxa, eu realmente me encaixo muito nessas vagas, vejam ali qual que é o nome da empresa, vão lá no LinkedIn, mudem o LinkedIn de vocês para francês. Começando aí, já anota, viu? Francês. E vocês, no LinkedIn, vocês podem buscar quais são os recrutadores dessas empresas. Abre os 2 sites, né? Vai abrir o do Quebec Untet, que em português... Quebec na cabeça. Vamos deixar aqui embaixo também. E abre logo o seu perfil lá no LinkedIn. Isso, exatamente. E por que a dica de entrar em contato com os recrutadores que estão acostumados com o Quebec Untet? Justamente porque eles estão acostumados a fazer recrutamento internacional. Então, assim, você não precisa estar ali explicando, olha, você precisa fazer tal documento pra mim. Enfim, eles estão totalmente aptos e acostumados com essa parte da imigração. E ele já vai olhar e falar, caramba, essa pessoa veio até mim, né? Tipo, você já não vai ser mais um na multidão. Sim, e eu conheço muitas pessoas que fizeram isso e deu certo
como também pessoas que entraram em contato ou se candidataram no Quebec en-tête e naquele primeiro momento não tinham o nível de francês exigido pela empresa. A empresa gostou tanto do currículo que falou, daqui a tantos meses, ou quando você se sentir melhor com a língua, vem até mim. E aí essas pessoas estudaram muito francês e no fim elas voltaram, conversaram de novo com a empresa, já foi bem mais rápido e hoje elas estão aqui, inclusive uma delas pegou a residência permanente recentemente. Olha aí. E outro detalhe que você tinha falado aqui nos bastidores, eu acho que a gente não falou aqui no vídeo, mas eu lembrei, é que muitas vezes quando você vem sem o nível de francês, né, ali pra se comunicar, você vai ter aulas, né, na empresa também. Falou que teve casos assim, né, de ter aula na empresa. Sim, eu sou uma delas. Eu sou esse caso. Isso não é tão, não vou dizer que não é tão Não é comum, regra, não mas é regra, acontece. mas acontece. A empresa que eu trabalhava, que foi a mesma que contratou meu marido internacionalmente, ela me contratou aqui mesmo, em Quebec, eles começaram a perceber que tinham muitos imigrantes ali que trabalhavam com eles, de nacionalidades diferentes, tá, gente? E aí eles falaram, por que não contratar uma professora de francês? Então, basicamente, eu ganhava um curso de francês de graça. Com uma professora particular ou ali uma aula em grupo de 4, 5 funcionários. E eu ainda estava recebendo minhas horas trabalhadas para estar ali estudando. Ou seja, né, gente, o Canadá é uma mãe e o Quebec é a avó. Porque a avó cuida mais que a mãe. Eu espero muito que a gente tenha te ajudado, que você tenha gostado. Não esquece de ir lá passar no perfil da Thaís, a gente vai deixar aqui os links, eu vou pedir pra ela me mandar direitinho, vamos colocar aqui. Se inscreva nesse canal, por gentileza, que a gente tava olhando as estatísticas do canal e o pessoal assiste e não segue a gente. Pois é, gente. Gente, se inscreve aqui. Vocês usam a blusa e depois não dá nem um like, meu povo. Já dá um like aqui, deixa seu comentário. Se você chegou até aqui, já deixa aqui nos comentários Quebec na cabeça pra gente saber, né, amiga? Quem vê até o final, quem são os fortes que vão estar aqui com a gente. Obrigada por você que acompanhou a gente até aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.